Dê uma olhada. Esta é a crosta da Terra, a camada mais externa e fina. E aqui está a lareira. É bem mais grosso. E este é o ponto central. Espere, o que está acontecendo aqui? Ih, rapaz, o núcleo está vazando diretamente para o manto. Rápido, precisamos estancar o vazamento. Como assim isso acontece há milênios? O núcleo da Terra é realmente intrigante. Suas propriedades únicas, desde uma esfera metálica misteriosa até ser quase tão quente quanto a superfície do Sol. E agora, mais um enigma. O núcleo da Terra está vazando gás. Eu entendo como é. Isso é perigoso pra gente? Vai explodir se alguém acender um fósforo? Bem, na verdade não. Tudo porque esse gás é um isótopo raro chamado hélio 3. O hélio 3 é uma versão do hélio com um nêutron, em vez dos dois habituais. A maior parte do hélio 3 no universo foi criada por volta da época do Big Bang. Então é um material bem antigo. Quando o sistema solar se formou, esse gás ficou preso nas profundezas do núcleo da Terra. Resfriado por colisões espaciais e outras confusões cósmicas, ele permaneceu escondido nas profundezas do planeta por bilhões de anos. Agora, já sabemos há um bom tempo que, de vez em quando, pequenas quantidades de hélio 3 escapam para a superfície, mas ninguém sabia exatamente como esse vazamento acontecia até recentemente. A grande descoberta aconteceu com a identificação de proporções excepcionalmente altas de hélio 3 e seu equivalente mais comum, o hélio 4, em antigos fluxos de lava na ilha de Baffin. Essa ilha fica no remoto arquipélago ártico do Canadá. O mais impressionante é que essas descobertas apresentam as maiores proporções de hélio 3 já observadas em terra firme. A pesquisa revelou níveis significativos de hélio 3. Isso pode significar que os elementos voláteis da nebulosa solar, que é a nuvem de gás e poeira que deu origem ao nosso sistema solar, permaneceram no manto da Terra desde os estágios mais primordiais da formação do planeta. A descoberta foi feita em fluxos de lava que entraram em erupção há cerca de 60 milhões de anos, durante a formação de um novo fundo do mar, quando a Groenlândia e a América do Norte se separaram. Mas olha, foi uma separação amigável. A equipe de pesquisa, liderada por Forrest Horton do Woods Hole Oceanographic Institution, usou técnicas avançadas para medir o hélio preso em cristais de olivina dentro das rochas. Esses cristais se formaram antes da erupção do magma, o que ajudou a preservar o hélio enquanto ele subia das profundezas do planeta. Os cientistas encontraram cerca de 10 milhões de átomos de hélio 3 por grama de olivina. Essa é uma concentração surpreendentemente alta para a Terra. Veja, o núcleo da Terra funciona como um reservatório de hélio 3, armazenando-o desde a formação do planeta. Com o tempo, pequenas quantidades desse gás escapam para o manto através de processos como a convecção do manto. É quando o interior rochoso do planeta se agita e se move como água fervendo. Plumas de magma, que surgem no manto e sobem até a superfície, carregam o hélio 3 com elas. Quando o magma entra em erupção, a maior parte do hélio escapa para a atmosfera. No entanto, uma parte fica presa em cristais dentro da lava. É assim que os cientistas conseguem estudar sua origem e movimento depois. Agora, vamos acompanhar a jornada do hélio 3 nas rochas da ilha de Baffin. Ela começou há pelo menos 100 milhões de anos. Plumas do manto carregando hélio provavelmente levaram dezenas de milhões de anos para chegar à superfície. Isso significa que o hélio 3 está vazando do núcleo da Terra há milênios. Isso também significa que o nosso planeta provavelmente se formou em uma nebulosa solar contendo hélio 3 e outros gases nobres. A ilha de Baffin é um local ideal para estudar o interior profundo da Terra. Suas rochas vulcânicas são remanescentes de antigos fluxos de lava que entraram em erupção quando o Atlântico Norte começou a se abrir. Os pesquisadores viajaram de helicóptero até a ilha remota, que possui penhascos imponentes, icebergs e até ursos polares. Organizações locais ajudaram a equipe a acessar a área e garantiram sua segurança durante a expedição. A descoberta de hélio 3 vazando do núcleo levanta novas questões sobre quais outros elementos podem estar armazenados nas profundezas da Terra. Será que há quantidades significativas de outros elementos leves, como carbono e hidrogênio? Esses elementos são essenciais para a vida e podem fornecer mais pistas sobre a habitabilidade e a evolução do planeta. Por exemplo, a densidade do núcleo, que é mais baixa do que o esperado, pode ser explicada pela presença desses elementos. Além disso, entender o movimento do hélio 3 também pode ajudar a rastrear o comportamento de outros gases na fronteira entre o manto e o núcleo. Mas essa não é a única descoberta inesperada sobre o interior da Terra. Vamos para o Planalto da Anatólia Central, na Turquia.
Lá, a crosta terrestre parece estar lentamente escorrendo para o interior do planeta. Esse processo, conhecido como gotejamento litosférico, ainda está moldando a geologia superficial da região. O gotejamento litosférico ocorre quando a parte inferior da crosta terrestre, aquecida a uma certa temperatura, se torna viscosa e começa a fluir para baixo. Imagine um líquido espesso, como mel ou xarope, escorrendo para dentro de uma tigela. Agora você entendeu. E falando da Terra, isso vem acontecendo ao longo de um longo período de tempo. E à medida que esse material se move para baixo, ele puxa a crosta junto, fazendo com que a superfície afunde. Como resultado, vemos novas depressões ou bacias. Quando esse material pegajoso se desprende da crosta e afunda ainda mais no manto, a superfície se recupera, fazendo com que o solo se eleve. Esse ciclo de afundamento e elevação é o que cria a paisagem em constante mudança em regiões como a Bacia de Cônia, no Planalto da Anatólia Central. É exatamente nesse local que os geofísicos observam sinais de gotejamento litosférico. A equipe de pesquisa, liderada por Julia Anderson, da Universidade de Toronto, percebeu primeiro padrões incomuns em dados de satélite, incluindo uma formação circular na região onde o solo estava afundando. Após analisar dados geofísicos abaixo da superfície, a equipe identificou uma anomalia sísmica no manto superior e descobriu uma crosta espessada sob a Bacia de Cônia. Tudo isso aponta para a presença de material denso, como resultado do gotejamento litosférico. O modelo da equipe sugere que a Bacia de Cônia está atualmente nos estágios finais desse processo. Enquanto o Planalto da Anatólia Central ao redor tem se elevado nos últimos 10 milhões de anos, a Bacia de Cônia está afundando a uma taxa de cerca de 2,5 cm por ano. Embora esse número possa parecer pequeno, ele é bastante significativo em uma região que, de outra forma, está se elevando. Estudos anteriores mostraram que o Planalto da Anatólia Central subiu cerca de 800 metros nos últimos 10 milhões de anos. Isso provavelmente aconteceu devido ao gotejamento litosférico. No entanto, a descoberta da Bacia de Cônia revela que esse processo não ocorre apenas uma vez, mas pode acontecer várias vezes em diferentes regiões. O gotejamento inicial que formou o Planalto da Anatólia Central provavelmente causou eventos secundários, que levaram à formação da Bacia de Cônia. Para validar seu modelo, os pesquisadores realizaram um experimento de laboratório muito interessante. Ele simulou o processo de gotejamento litosférico. Então, eles pegaram um tanque cheio de um polímero de silicone altamente viscoso, que serviu como um substituto para o manto inferior da Terra. Eles também usaram a mistura de massa de modelar para simular o manto superior e esferas de cerâmica e areia de sílica para representar a crosta. Uma semente densa foi inserida na camada do manto superior para iniciar o gotejamento. Nos dias seguintes, os pesquisadores observaram que o gotejamento descia lentamente. Em 10 horas, ele começou a cair. Com 50 horas, um segundo gotejamento já havia começado. Os resultados confirmaram que, mesmo sem movimento horizontal na crosta, o processo de gotejamento fez a superfície afundar, formando uma depressão semelhante à Bacia de Cônia. Esse experimento mostrou que o gotejamento litosférico pode causar deformações verticais, mesmo sem movimentos horizontais. Além disso, provou que um evento pode desencadear outros gotejamentos que podem mudar a superfície da Terra. Essa descoberta ajuda os cientistas a entenderem melhor como a crosta terrestre se comporta ao longo de longos períodos de tempo e como os processos tectônicos podem afetar a paisagem. Agora, que tal uma curiosidade extra? Em 1692, Edmund Halley, sabe aquele cara famoso pelo cometa de Halley, sugeriu que a Terra poderia ser oca. Ele imaginou camadas sob a crosta com duas conchas concêntricas e um núcleo do tamanho de Mercúrio, todos flutuando em um gás brilhante. Ele foi ainda mais longe, especulando que essas camadas internas poderiam ser habitadas. Essa ideia maluca inspirou o famoso romance de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Well? Diga-me a verdade. Você provavelmente acha que o campo magnético da Terra é causado por uma grande bola de ferro sólido no meio do planeta, certo? Sim, estou me referindo ao núcleo interno. Mas o problema aqui é que, no núcleo interno, as temperaturas são tão altas que o próprio magnetismo do ferro é alterado. Quando essa temperatura, chamada de ponto de Curry, é atingida, os átomos não conseguem mais se alinhar a um ponto magnético. Então, bem, na realidade, o campo magnético da Terra é criado pelo núcleo externo em redemoinho. E o magnetismo lá é mais de 50 vezes maior do que na superfície. O ferro líquido no núcleo externo conduz eletricidade perfeitamente.
o que ajuda a criar correntes elétricas que impulsionam o campo magnético. Sem ele, nosso planeta não seria capaz de manter sua atmosfera. Como resultado, perderíamos nossa principal proteção contra a radiação espacial extremamente perigosa. Mas não foi o núcleo externo que nos surpreendeu há pouco tempo. Os cientistas dizem que o núcleo interno da Terra provavelmente parou de girar em relação ao manto e à superfície do planeta. E o que é ainda mais empolgante, ele pode até mesmo ter se invertido. Mas vamos conferir os detalhes. A Terra é formada pela crosta, manto e núcleos externo e interno. O núcleo interno sólido está a cerca de 5.150 km abaixo da crosta. Ele é separado do manto semissólido pelo núcleo externo líquido. Sim, aquele graças ao qual temos o campo magnético. E como esse núcleo externo é líquido, ele permite que o núcleo interno gire em uma velocidade diferente da velocidade de rotação do nosso planeta. O núcleo da Terra tem um raio de 3.540 km e é quase tão grande quanto Marte. Ele é composto principalmente de ferro e níquel e representa cerca de 1/3 da massa da Terra. O giro do núcleo interno é alimentado pelo núcleo externo. Acontece que a desaceleração do núcleo começou em 2009. Desde essa época, os registros sísmicos, que antes mudavam continuamente, mostraram pouca diferença. E isso faz com que os cientistas concluam que a rotação do núcleo interno fez uma pausa. Mas não estamos nem perto do cenário de um filme de desastre. Aparentemente, o núcleo interno fazendo uma pausa temporária faz parte de seu ciclo de 70 anos. Durante esse ciclo, o núcleo muda de direção a cada 35 anos, aproximadamente. Isso pode influenciar o campo magnético da Terra e a duração do dia, mas alguns pesquisadores são céticos quanto a isso. E alguns cientistas chegam a dizer que o núcleo interno não está se mexendo nem um pouco. Ok, mas o que aconteceria se o núcleo da Terra de fato parasse de girar? Bem, se fosse o núcleo interno sólido, a resposta seria nada dramático. Mesmo que ele não apenas invertesse a direção de seu movimento, como está fazendo no momento, mas parasse completamente, isso apenas afetaria a velocidade de rotação da Terra. Ela diminuiria a velocidade, tornando nossos dias mais longos. Além disso, com o tempo, provavelmente poderia degradar o campo magnético do nosso planeta. E isso seria uma má notícia, mas não tão ruim quanto seria se o núcleo externo parasse de girar. Como você já sabe, sem a rotação dessa camada, a Terra teria que dar adeus ao seu campo magnético. E é assim que a queda do planeta começaria. As coisas começariam a ficar instáveis, as placas tectônicas começariam a se chocar umas contra as outras. Sabe, como quando você está indo de ônibus e o motorista freia de repente, e você acaba voando contra outros passageiros desafortunados? Sim, tipo isso. A colisão repentina das placas tectônicas provocaria terremotos destrutivos ao longo dos limites das placas em todo o mundo. Eles varreriam edifícios, pontes e estradas da face da Terra. Sistemas de água, eletricidade e linhas telefônicas também seriam destruídos, mas o pior ainda estaria por vir. Sem o campo magnético protetor, a radiação cósmica começaria a atingir a superfície do nosso planeta. Essas partículas de alta energia provenientes do Sol entrariam em contato com o oxigênio e o nitrogênio da nossa atmosfera, destruindo efetivamente a camada de ozônio. Isso permitiria que ainda mais raios cósmicos atingissem a superfície terrestre. A radiação danificaria todos os tipos de dispositivos eletrônicos e desativaria as redes de energia. E as consequências seriam desastrosas não apenas para as pessoas, mas para todas as formas de vida na Terra. O núcleo estacionário tornaria a navegação no planeta mais difícil. As pessoas teriam que começar a usar mapas de trilhas novamente, pois as bússolas se tornariam inúteis. Mas isso também tornaria mais difícil, se não impossível, para os animais migratórios encontrarem seu caminho. Os pássaros perderiam o rumo continuamente e as tartarugas não conseguiriam encontrar as praias onde costumavam botar ovos. Felizmente, não precisamos nos preocupar com esse tipo de cenário apocalíptico. É muito improvável que o núcleo externo do planeta pare tão cedo, se é que vai parar algum dia. Agora, você quer descobrir algo legal? Então ouça isso. O núcleo interno do nosso planeta tem um núcleo próprio. Os cientistas fizeram essa descoberta recentemente. Eles descobriram que esse núcleo dentro do núcleo pode ter se desenvolvido há cerca de 500 milhões de anos como resultado de algumas mudanças geológicas drásticas. E quanto aos outros planetas, eles têm os mesmos núcleos que a Terra?
Vamos dar uma olhada em Marte, um dos vizinhos mais próximos do nosso planeta. Seu coração é do tamanho da Lua. Ele também é quase 2 vezes mais denso. Os cientistas chegaram a essa conclusão depois de obterem alguns dados sobre o primeiro terremoto e impacto de meteorito observados em Marte. Esses 2 eventos foram capturados pelo módulo de aterrissagem InSight da NASA, que vinha monitorando a atividade sísmica no planeta vermelho há 4 anos. Os pesquisadores também estimaram que o núcleo de Marte provavelmente é feito principalmente de uma liga de ferro líquido com um pouco de hidrogênio, oxigênio e carbono. Um dia, Marte provavelmente teve um bom núcleo rotativo que sustentava o campo magnético do planeta. Poderia haver oceanos quentes repletos de vida. Mas então algo deve ter acontecido e, em um dia terrível, o núcleo do planeta vermelho congelou no lugar. Isso pode ter levado ao enfraquecimento do outrora forte campo magnético de Marte. Sua atmosfera foi levada pelos poderosos ventos solares que atingiram o planeta a uma velocidade de várias centenas de quilômetros por segundo, e o planeta vermelho se transformou em um deserto seco e sem vida. Agora, o que dizer dos gigantes gasosos? Vamos considerar o maior e mais maciço planeta do Sistema Solar, Júpiter. Ele tem o dobro da massa de todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. Quase 1.300 terras caberiam nessa coisa enorme. Júpiter também tem o dia mais curto do Sistema Solar. Dura apenas 10 horas terrestres. Ao mesmo tempo, o gigante gasoso precisa de 12 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Júpiter provavelmente surgiu na mesma época em que o resto do nosso sistema estelar se formou, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Provavelmente a coisa mais legal sobre esse gigante gasoso é que ele tem os mesmos ingredientes de uma estrela. Mas infelizmente, ou devo dizer felizmente, ele não cresceu o suficiente para entrar em combustão. Os cientistas não sabem ao certo como é o núcleo de Júpiter. De acordo com a maioria das teorias, o gigante gasoso tem um núcleo denso composto de elementos pesados. Durante sua formação, ele provavelmente era uma coleção de detritos, material gelado e outros objetos pequenos, como cometas e asteroides, que passavam por ele. Graças à sua gravidade mútua, esses pedaços de matéria se aglomeraram, formando pedaços maiores que mais tarde se transformaram no núcleo de Júpiter. Em determinado momento, ele se tornou maciço o suficiente para começar a atrair hidrogênio e hélio. Mais e mais gases se acumularam ao redor do núcleo até que surgiu o que hoje conhecemos como Júpiter. Há também a possibilidade de Júpiter não ter um núcleo, ou pode ter existido uma vez, mas desde então sofreu erosão. Esperamos descobrir as respostas para essas perguntas em breve, já que Juno, uma sonda espacial da NASA, está orbitando Júpiter, coletando dados sobre seus campos gravitacional e magnético. Então, o que dizer do campo magnético do gigante gasoso? Você pode se perguntar, existe um? Oh, não se preocupe! Júpiter é cercado por um enorme campo magnético chamado magnetosfera. 80% do que está no fundo dos oceanos do mundo permanece escondido até hoje. Isso porque o oceano cobre 70% da superfície do planeta e só temos acesso a uma pequena parte dele. Podemos ver claramente cerca de 5 quilômetros de profundidade oceano adentro. Então não é surpresa que nossas descobertas mais recentes quando se trata de vida selvagem venham de lá. Quero dizer, há muito o que explorar, como esta nova espécie de tubarão chamada de Squalus clarkei. Ou o animal mais longo já encontrado, uma água-viva de 47 metros de comprimento, que acabamos de encontrar no início deste ano na Austrália. Em algum lugar nos mares Ártico e Antártico, um fenômeno estranho acontece que, no mínimo, deixa as pessoas confusas. É chamado de flores de gelo, mas não são plantas, apenas cristais de gelo. A geada se acumula nas plantas de caule longo que, por sua vez, conseguem quebrar a camada fina na superfície do gelo marinho jovem. No entanto, as flores de gelo não são feitas apenas de água. Elas têm uma variedade de micro-organismos em seu interior, o que faz delas um pequeno ecossistema temporário. Não temos vulcões apenas na superfície visível da Terra. Vulcões submarinos também perturbam a vida selvagem ao seu redor. Se os dados que temos até agora estiverem corretos, o oceano tem os sistemas vulcânicos mais produtivos da Terra, a maioria deles estando em média 2.600 metros abaixo da superfície da água. Maelstrom, um redemoinho poderoso e perigoso, é fonte de pesadelos para os marítimos até hoje. Um turbilhão desses tem um tamanho e força extraordinários.
é tão poderoso que pode colocar navios ainda maiores em sérias dificuldades. Um dos mais famosos turbilhões se chama Naruto e está localizado perto da ilha Awase. Suas marés variam entre 13 e 19 km por hora 2 vezes por dia, o que as deixa entre as mais rápidas do mundo. O naufrágio do Titanic é o evento histórico que tornou os icebergs famosos, certo? Bom, às vezes esses icebergs até têm listras coloridas. Elas podem ser marrons, pretas, verdes, amarelas e azuis. Obviamente, eles são chamados de icebergs listrados e obtêm suas cores por várias razões naturais. Como os azuis, por exemplo, que aparecem quando o gelo derrete e congela muito rapidamente. Se houver listras verdes no iceberg, isso provavelmente significa que ele tem algumas algas presas em algum lugar. Os tons terrosos, como marrom, amarelo ou preto, têm outras coisas a culpar, como os sedimentos que a água do mar capta antes de congelar. Em março de 2019, os cientistas se depararam com um dos fenômenos mais desconcertantes já encontrados no mar. Durante a exploração de um dos vulcões subaquáticos, notaram o que parecia um pequeno lago que estava de cabeça para baixo. Estava a pelo menos 1.900 metros abaixo do nível do mar. Se você acha que isso não faz sentido, bom, é porque não é real. Acontece que não era nada mais do que uma ilusão de ótica gerada pelo líquido nessas piscinas de cabeça para baixo. Alcançam temperaturas de até 160 graus Celsius e são feitos de alguns produtos químicos agressivos como o enxofre e metais, o que torna a ilusão possível. A maior cachoeira do mundo também está escondida em segurança debaixo d'água. Está localizada abaixo do Estreito da Dinamarca, uma porção de água que fica entre a Islândia e a Groenlândia. Se de repente você desenvolver brânquias, mergulhar lá e conseguir respirar confortavelmente debaixo d'água, poderá ver uma série de cachoeiras que começam a 610 metros abaixo da superfície, mas depois caem para uma profundidade de 3.050 metros. Em 2011, caçadores de tesouros suecos descobriram um objeto no fundo do Mar Báltico que descreveram como estranho e misterioso. É de forma oval, com formações incomuns de escadas. O chefe da equipe que fez a descoberta supôs que deveria ter sido construído há dezenas de milhares de anos, mesmo antes da Idade do Gelo, e poderia ter feito parte da cidade subaquática de Atlântida. Especialistas que analisaram o objeto acreditam que é um depósito glacial regular ou alguma outra formação natural, mas ainda não tem certeza. O Mar Negro não é chamado assim sem motivo. Localizado na extremidade sudeste da Europa, tem até fumaça do mar, que é basicamente vapor saindo da superfície do mar. Isso acontece por causa da umidade da água oceânica, que neutraliza o vento mais frio que sopra na superfície, criando esse fenômeno semelhante ao vapor. Se você verificar a superfície do oceano durante o pôr e o nascer do sol, poderá ter a sorte de ver flashes verdes. No entanto, terá que prestar atenção, porque duram apenas alguns segundos. Eles acontecem devido ao efeito prismático natural da atmosfera terrestre. Durante o poente e o nascente, a luz que emerge do sol diverge em várias cores, um processo que faz parecer que um flash verde é emitido pela água. Marés vermelhas acontecem muitas vezes, e embora não haja necessidade de entrar em pânico ao ver uma delas, ainda é necessário ter cuidado. O termo técnico para esse fenômeno é florescimento de algas. Ele acontece quando há rápido crescimento ou floração de algas nas águas oceânicas. Devido aos produtos químicos que essas algas contêm, elas podem ser um problema para aves, animais e até humanos. Portanto, não vá logo pulando na água se por acaso vir esse fenômeno. Polvos e lulas têm um traço especial que os diferencia de outras criaturas marinhas. Eles têm 3 corações. O Dia dos Namorados deve ser muito especial para eles. Isso não necessariamente os torna mais românticos, mas eles precisam desses 3 corações para funcionar corretamente. Eles têm um coração importante que ajuda na circulação por todo o corpo e 2 branquiais que são responsáveis por bombear perto de suas brânquias. Com 3 corações e 8 braços, quando o polvo te abraçar, você saberá que ele é muito sincero. Com base em um estudo publicado em 2013, os golfinhos têm nomes uns para os outros. Particularmente golfinhos nariz de garrafa, que têm seus próprios assobios especiais, assim como os nomes humanos. Eles não apenas desenvolvem esse tipo de assobio para se apresentar a outros golfinhos, mas também podem aprender outros nomes para que possam se comunicar melhor uns com os outros. Nas profundezas do Oceano Pacífico, há uma misteriosa baleia cantante que os cientistas ainda não entenderam completamente. Eles a chamam de a baleia mais solitária, porque emite sons em um tom muito mais alto do que qualquer outra baleia azul que já encontramos. No entanto, ninguém nunca a viu,
Então os pesquisadores acreditam que sua estranha melodia possa estar impedindo que ela realmente encontre um parceiro. As baleias azuis padrão têm sua própria peculiaridade. Seu coração tem mais de 1,5 metro de comprimento. Também tem cerca de 1,20 metro de largura e pode pesar mais de 180 quilos. Só para dar uma ideia melhor, o seu coração é mais ou menos do tamanho do seu punho, um pouquinho menor. Não que já não estejamos um pouco intimidados por criaturas marinhas, mas só para você saber, os tubarões às vezes podem ter milhares de dentes. E não apenas 1.000 ou 2.000, até 30.000 dentes ao longo da vida, para ser mais preciso. Sim, eu não gostaria de ver a conta do dentista de um tubarão. Os cientistas ainda precisam identificar uma criatura na Terra que possa realmente viver para sempre, mas parece que isso está prestes a mudar. Uma pequena água-viva que é ainda menor do que a unha do seu mindinho parece ser a personificação viva de Benjamin Button. Isso porque ela tem a capacidade de voltar a um estágio de desenvolvimento anterior sempre que estiver em perigo ou com muita fome e sem alimento. Não é surpresa que ela tenha ganhado o apelido de a água-viva imortal. Conhecemos essa espécie há centenas de anos, mas somente na década de 1990 descobrimos suas características únicas. Ainda não temos certeza de como ela é capaz de produzir células que regridem e crescem, mas elas podem manter um segredo que pode ajudar nos avanços na medicina para animais e humanos. Um estranho lago surgiu na Índia 52.000 anos atrás. Ele se formou literalmente no meio do nada. Foi numa quarta-feira. Brincadeiras à parte, por dezenas de milhares de anos, as pessoas inventaram as mais variadas histórias assustadoras sobre esse lago. Alguns moradores do local acham que o fundo do lago esconde um portão para o mundo dos mortos, mas tudo não passa de lendas. O real motivo para o surgimento do Lago Lonar é ainda mais surpreendente. No começo, cientistas tinham certeza de que o lago era uma cratera antiga de um vulcão extinto há muito tempo. Ele fica em um campo de basalto composto por rochas vulcânicas de 65 milhões de anos. Mas aí, geólogos conduziram uma análise detalhada do solo e da água e descobriram que o Lago Lonar tinha origem espacial. Geólogos encontraram um vidro diferente dentro do lago, que se forma apenas com grandes impactos e liberação de energia. 52.000 anos atrás, um meteorito gigante, pesando 2 milhões de toneladas, caiu naquele lugar. Ele era quase 6 vezes mais pesado que o edifício Empire State nos Estados Unidos. O poder do choque foi tão grande que a rocha vulcânica derreteu e se transformou em vidro. Talvez o fundo desse lago ainda contenha partículas desse meteorito gigante que voou em nossa direção vindo das profundezas do espaço. Ok, então temos um lago que foi criado por um objeto espacial há mais de 50.000 anos. Mas isso não é o mais estranho sobre esse corpo d'água. Em 2020, moradores locais perceberam que o Lonar tinha ficado rosa. Em poucos dias, a água salgada mudou misteriosamente de cor. Biólogos e geólogos pegaram amostras da água e as levaram imediatamente para centros de pesquisa científica. Uma análise detalhada mostrou que a água continha um nível elevado de determinados micróbios. Eles se acumulam sobre a superfície e liberam um pigmento rosado. Pouco depois, esses micróbios se acomodaram no fundo e o lago se tornou transparente de novo. As chuvas também ajudaram a água a voltar para sua cor original. Esses micróbios coloram o lago e tornam a plumagem dos flamingos ainda mais rosada. As aves pegam comida do Lago Lonar e acabam absorvendo essas bactérias cor-de-rosa. Agora, esse lago é um ponto turístico famoso, mas essa não é a única coisa que pode te surpreender na Índia. Nossa próxima parada é em um vilarejo com cerca de 2.600 habitantes, localizado em uma floresta tropical quente. Os moradores daqui são muito hospitaleiros. Eles acolhem não só turistas, mas também um dos répteis mais venenosos do planeta. As cobras reais rastejam dentro de quase todas as casas deste vilarejo. Os moradores ficam felizes em vê-las como se fossem bichos de estimação. As pessoas compartilham água e comida com esses animais. Elas até reservam um cantinho em casa para os répteis para que possam descansar do sol escaldante. As cobras rastejam dentro de casas, escolas e sobre as ruas. Aqui, humanos e répteis estão acostumados uns com os outros e se sentem em segurança. Nunca houve nenhum caso de ataque de cobras no vilarejo. Esse é o único lugar do mundo onde esses répteis venenosos vivem em harmonia com os humanos. Imagine uma cidade formada por muitos vilarejos. Todos os moradores trabalham com agricultura. Eles sabem como extrair água de rochas terrestres e sabem barganhar. A cidade tem prosperado por vários séculos e as pessoas vivem felizes. Mas um dia, tudo muda.
Todos os moradores arrumam suas coisas às pressas e saem correndo de suas casas. No dia seguinte, a cidade amanhece abandonada. Essa é uma história verídica que aconteceu no estado do Rajastão em 1825. E até hoje, ninguém sabe por que as pessoas desapareceram de lá. A versão mais popular diz que um governante local muito cruel recolhia impostos abusivos dos moradores. Aí, ele se apaixonou pela filha do chefe da cidade e ameaçou recolher taxas ainda maiores caso a jovem se recusasse a casar com ele. Então, os moradores decidiram apoiar a moça e seu pai, saindo de suas casas em um único dia. A cidade ainda está vazia, mas os moradores das cidades próximas têm medo de se aproximar. Nossa próxima parada é no estado de Maharashtra. Há uma pequena vila lá com pessoas muito otimistas. Elas vão a lojas, cafeterias, escolas e bancos. Tudo ali parece ser bastante comum, então nem dá para notar o que esse lugar tem de especial. Mas espere só até a noite chegar. As pessoas vão dormir e ninguém tranca sua casa. Não há fechaduras na vila. A porta de qualquer casa está sempre aberta. Os proprietários deixam lojas, cafeterias e bibliotecas abertas. Quando vão trabalhar, não trancam as portas. Eles não escondem dinheiro nem joias. O motivo disso é a ausência total de ladrões. Os habitantes têm certeza de que qualquer pessoa estará muito encrencada caso resolva roubar. Reza a lenda que, 300 anos atrás, após chuvas e enchentes prolongadas, uma grande laje de pedra preta surgiu no centro da vila. Essa laje simbolizava a criatura mítica indiana que vigiava os moradores. Em determinado momento, as pessoas pararam de trancar suas casas, pois sabiam que ninguém seria capaz de cometer um delito sob a vigilância dessa criatura. Em 2015, uma delegacia de polícia foi aberta lá, mas quase ninguém denunciou alguma ocorrência desde então. O prédio nem tem portas, pois a polícia não tem nenhum preso. Outro lugar fantástico na Índia é uma vila chamada Hongdoi, que fica no estado de Assam. Centenas de moradores se preparam para uma celebração inusitada de vez em quando. Eles organizam uma magnífica cerimônia de casamento, onde põem a mesa, se vestem com roupas elegantes e trazem presentes. E tudo isso para os recém-casados. Mas em vez de pessoas, são os sapos que se casam aqui. Os moradores promovem casamentos para sapos selvagens para chamar a chuva. O mais incrível é que a cerimônia se parece mesmo com um casamento de verdade. A diversão pode durar um dia inteiro, até tarde da noite. Existe uma ilha perigosa e inacessível na Índia. Ela fica na Baía de Bengala e se chama Sentinela do Norte. É um pequeno pedaço de terra que parece um paraíso tropical, mas não dá para chegar lá. Desde 1956, ninguém pode viajar para esse lugar. A guarda costeira está sempre navegando ao redor e patrulhando a região. O motivo da proibição é a tribo Sentinela. Essa tribo vive isolada do mundo inteiro. Eles não conhecem as tecnologias modernas, a internet, nem a televisão. Durante séculos, os sentineleses viveram sozinhos, afastados da civilização, e os indianos querem que tudo continue assim. Qualquer pessoa que se aproximar da ilha é recebido pela tribo com uma enxurrada de lanças e flechas. E não importa se você chegou de barco ou de helicóptero. Outro motivo para a proibição de turistas é o sistema imunológico dos sentineleses. A guarda costeira está tentando proteger a tribo de possíveis doenças e infecções que os forasteiros possam trazer consigo. Os moradores locais não têm imunidade para resistir a uma gripe ou um simples resfriado. Eles nem sabem o que é isso. Outra coisa, há recifes de corais e calcário ao redor da ilha, que dificulta a passagem de embarcações maiores. Apesar de todas as proibições, muitas pessoas tentaram entrar na ilha. Em 1880, um oficial descobriu a ilha acidentalmente. Ele desembarcou e encontrou um solo rico e ideal para cultivar coqueiros. O oficial também viu várias cabanas na ilha, mas não se atreveu a se aproximar delas. Exploradores e viajantes já presentearam os integrantes da tribo com peixes muitas vezes. Eles aceitaram, pediram mais, mas ainda não os deixaram se aproximar de suas casas. Também foi desafiador fazer amizade com a tribo, pois eles se comunicam através de um dos idiomas mais difíceis de aprender no mundo. Cientistas e linguistas vêm estudando esse idioma há décadas. No fim do século XX, forasteiros fizeram um progresso na construção de uma conexão com a tribo. Em 1991, uma equipe de antropólogos convidou os moradores da ilha para entrarem em um navio grande. Eles deram sacos de coco para os membros da tribo. Será que foi assim que a expressão ficar a ver navios surgiu? Talvez não. Bem, acho que é melhor deixar essa tribo em paz, não é mesmo? Em
1945, 5 aeronaves TBF Avenger voaram para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio da prática, os aviões foram atingidos por uma chuva intensa e ventos fortes, apesar da previsão de tempo, claro. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e ligaram para a base para informar que seus equipamentos de navegação haviam parado de funcionar. A última coisa que a central ouviu foi: quando o combustível do primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos cairemos juntos. Então, estática. Os 5 aviões e seus 14 tripulantes nunca mais foram vistos ou ouvidos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Ele relatou que uma noite, quando estava no convés da caravela, notou à distância uma luz gigante, diferente de tudo que já havia visto antes. O explorador olhou para a bússola em busca de direção e as leituras estavam oscilando. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Uma teoria popular sugere que as ondas traiçoeiras são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. O nome dado pelos cientistas para as ondas de tempestade extremas é vagalhões. Eles ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam essas ondas gigantes e inesperadas. Testemunhas dizem que elas parecem gigantescas paredes de água e podem explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. O Triângulo das Bermudas é um lugar com um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades se acumulam rapidamente e de forma imprevisível e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perdê-las. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nem viram uma tempestade chegando. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas. A estimativa é de 50 embarcações e 20 aeronaves. Na maioria das vezes, os sumiços ficaram sem explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. Outra teoria bizarra que tenta resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área abriga a cidade perdida de Atlântida. Os barcos e os aviões desaparecidos, além dos equipamentos com defeito, segundo ele, foram todos causados por raios de energia emitidos por cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora isso pareça bobo, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. Ele navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele. Este foi o primeiro barco confirmado a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Acredita-se que foi levado por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. Quando os aviões TBF Avenger sumiram, uma operação de busca maciça foi realizada. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de sinais da aeronave. Um deles era um aerobarco, PBM-5 Mariner, que decolou às 7h27 da noite e chamou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi achado do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi lançada sobre o desaparecimento de toda essa frota, mas nada foi descoberto. Essa área específica do oceano é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de sumiços que é responsável pelo mistério do Triângulo das Bermudas. É a falta de explicação ou os destroços encontrados. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até, bum, explodir. Ele sobe à superfície e entra em erupção. Se um barco estivesse na área de uma dessas explosões, a água se tornaria muito mais densa e faria com que ele afundasse rapidamente e sem aviso prévio.
Os cientistas acreditam que esta pode ser a causa dos muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que não é provável que grandes liberações de gás tenham ocorrido nesta área nos últimos 15 mil anos. O fundo do oceano é feito de rochas contendo muita magnetita. É mais tipo ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita ali, o que pode iniciar uma espécie de conflito. Muitas vezes, isso pode levar a várias anomalias climáticas e, como resultado, a problemas de navegação. E, naturalmente, quaisquer mudanças no solo oceânico ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Como o campo magnético está em constante movimento, também pode estar levando o Triângulo das Bermudas com ele. Agora que as pessoas sabem onde fica o local, é fácil evitá-lo. Supostamente, ele se move para o leste junto com os polos magnéticos, mas os cientistas ainda não conseguem responder onde exatamente estará em alguns anos. Algumas pessoas atribuem todos os desastres à atividade paranormal extraterrestre. Outras supõem que tudo se trata de fenômenos naturais furiosos. Há outro triângulo no Lago Michigan. Assim como o que fica perto das Bermudas, o de Michigan tem uma reputação sombria por alguns desaparecimentos. O primeiro foi registrado em 1679. Um grande navio, um dos maiores da época, partiu em expedição, mas depois de entrar no sinistro triângulo, nunca mais voltou. Muito mais tarde, uma aeronave desapareceu ali. O céu geralmente é muito claro na região, mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais por lá. Algumas afirmam ter visto grandes blocos de gelo caindo, e a tripulação até conseguiu pegar um como uma prova concreta. Enquanto isso, existe uma área misteriosa do Oceano Pacífico, outro triângulo sinistro. Na costa sul do Japão, não muito longe de Tóquio, há um mar onde muitas embarcações encontraram seu destino, desaparecendo sem deixar rastro. O lugar é chamado de Triângulo do Dragão. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias sejam as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano, na área do Triângulo do Pacífico. Você está se desviando do seu curso original e navegando na direção errada. Há o Mar do Caribe, perto do triângulo, salpicado de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode entrar em águas rasas. E agora ele está encalhando em um banco de areia e você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão seria capaz de chegar à costa usando GPS e outros meios de navegação modernos. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria corretamente desta vez, já que o Polo Norte magnético já não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão, é aqui que as embarcações desaparecem. Aliás, não só aqui. Em todo o Oceano Atlântico, há áreas onde muitas outras sumiram. O Triângulo das Bermudas nem está no top 10 desses locais. Uma das principais razões pelas quais muitos barcos se perdem é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais tráfego em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Então, só começa a ficar estranho. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo na região. Navios e aviões caem nessa fenda e acabam no passado ou no futuro. Mas não há uma única prova desse mito, nem razão para pensar que a fenda está escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam embarcações marítimas e a tripulação, para que ninguém encontre os destroços. Esse também é um mito popular que não tem base científica. O Kraken vive em algum lugar no Triângulo. É uma lula enorme que afunda barcos e também é uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem, mas nenhum caso foi registrado em que afundassem uma grande embarcação. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas.
As pessoas no passado não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são alguns dos animais mais ariscos da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamentos de sonar para encontrá-los. Eles não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Então, isso deve detonar a teoria da Lula como suspeita. Você vem para a ensolarada Califórnia e faz uma caminhada nas montanhas de Santa Lucia. Lá tem uma sensação estranha e desagradável, como se alguém tivesse te observando. Você olha em volta, mas não vê ninguém. É quando olha para o topo de uma montanha distante à sua frente e seu coração pula. Lá em cima você pode ver o contorno de uma figura humanoide gigante. Braços estendidos com um magnífico arco-íris completo ao redor. Esta figura misteriosa está vestida de preto. Você não consegue notar nenhuma expressão facial ou detalhe, mas pode vê-la se movendo. De repente, desaparece bem diante dos seus olhos. Parabéns! Você acabou de testemunhar os Dark Watchers, um fenômeno que tem aterrorizado quem faz trilhas nas montanhas da Califórnia há mais de 300 anos. Mesmo agora, os cientistas não sabem dar uma explicação exata para esta aparição misteriosa. O que sabemos é que é completamente natural, provavelmente. Uma teoria afirma que as silhuetas não existem. O cérebro humano apenas pensa em imagens criadas pelas sombras lançadas pelas nuvens nas montanhas. Ao longo dos séculos, as pessoas compartilham histórias sobre essa lenda e suas mentes começam a mostrá-la, construindo imagens reconhecíveis. O mesmo pode acontecer com você, como quando você vê os contornos de um rosto humano em um pedaço queimado de torrada ou a forma de um cachorro em uma nuvem passageira. A explicação científica mais aceita é o que é chamado espectro de Broken. É quando a luz do sol é dobrada por gotas de neblina ou nuvens. Isso explica o arco-íris em torno dessas figuras. Quanto à sombra, é apenas a sua própria sombra esticada e projetada nas montanhas à sua frente. Afinal, essas figuras geralmente aparecem quando o sol está atrás da pessoa que a viu. Natural ou não, as figuras misteriosas que desaparecem são de arrepiar. Então vamos para a Antártica. Neve, gelo e mais sol ofuscante. Sim, é um deserto também. A luz está quase cegando. Você aperta os olhos e, à distância, vê algo vermelho saindo do meio do branco sem fim ao redor. À medida que você se aproxima, percebe que é uma cachoeira, uma sinistra cascata vermelha fluindo da geleira. Gotas voam em todas as direções e mancham a neve branca. Não se preocupe, essas cachoeiras de sangue não são nada disso. Milhões de anos atrás, uma geleira se formou sobre uma lagoa e bloqueou o acesso à luz solar, calor e oxigênio. Então a lagoa conseguiu romper a geleira com um pouco de água. Quando essa água salgada com altos níveis de ferro encontra oxigênio, cria essa cor de ferrugem escarlate. Esta é a única cachoeira desse tipo no mundo. Assim que você chega ao deserto do Namibe, imediatamente percebe algo muito estranho. Polvilhados entre as pastagens secas estão círculos quase perfeitos de terra onde nada cresce. Essas bolas enormes são chamadas de círculos de fadas. E você adivinhou, ninguém realmente sabe a causa. O provável culpado são cupins comendo a grama ao redor de sua colônia subterrânea. Isso também poderia explicar os diferentes tamanhos dos círculos. Os insetos continuam a comer à medida que a colônia se expande para fora. Mas eles param antes de invadir uma colônia vizinha. Isso é o que eu chamo de boa vizinhança. As manchas onde você vê grama mostram uma espécie de limite que separa diferentes populações de cupins. Essa é a teoria. Descendo para o Lago Hillier, na Austrália. Seus olhos não estão te enganando. Sim, esse lago é mesmo rosa chiclete. E é perfeitamente seguro nadar nele. A Poça Rosa Gigante é um lago salgado e não é a única desse tipo no mundo. Os lagos salgados são rosados por causa de um tipo de alga e outros micro-organismos que vivem neles. Eles produzem um pigmento vermelho para se protegerem do sol. O que é único no Lago Hillier, no entanto, é que a água ainda é rosa, mesmo que você a coloque em um copo. E permanece rosa brilhante durante o ano todo. O mesmo não pode ser dito sobre outros lagos cor-de-rosa. Sudeste Asiático. Você vê uma árvore que parece que alguém derramou tinta nela. Mas o eucalipto arco-íris foi pintado pela natureza. Sua casca incomum muda de cor ao longo do tempo, como um caleidoscópio. Começa como um tom verde brilhante, depois vermelho, laranja, roxo e por fim marrom. Aí o ciclo colorido começa de novo. A chuva de sangue parece mais aterrorizante do que qualquer filme de terror.
Mas na realidade não há nada de estranho ou natural sobre esse fenômeno climático. Tem registros dessas chuvas escarlates desde os tempos da Roma Antiga. Às vezes, ventos fortes levantam poeira vermelha para a atmosfera e a levam para muito, muito longe, para outra galáxia, só que não. No final, essa poeira se mistura com nuvens, o que colore a chuva. Por sinal, a poeira das minas de carvão pode tornar a chuva preta. O pólen é responsável pelas chuvas amarelas, e alguns outros tipos de poeira podem deixar a água da chuva branca. Em 2009, as pessoas em Ishikawa, Japão, viram um tipo de chuva que ninguém jamais tinha visto antes, uma chuva de girinos. A primeira razão foi que o vento naquele dia era tão forte que levantou e carregou os girinos rapidamente. A segunda razão possível é que grandes pássaros como gaivotas simplesmente os deixaram cair enquanto voavam para seus ninhos. Alguns cientistas acreditam que essas criaturas foram retiradas do chão por uma tromba d'água que choveram mais tarde. Por sinal, naquele dia, as pessoas encontraram não apenas girinos, mas também rãs e peixes em vez de poças. E sim, pode estar chovendo vermes também. Algumas pessoas afirmam que viram chuvas de cobras, caramba! E em vez de gotas de chuva comuns, algumas pessoas viram bolhas translúcidas semelhantes à geleia caindo do céu. As aranhas australianas são notórias, e para assustar as pessoas, elas até aprenderam a chover. Chuvas de aranha são uma coisa bastante comum na Austrália devido ao balonismo. Elas sobem em árvores, depois giram fios de seda, e é por isso que o vento pode levá-las embora. Normalmente as pessoas não percebem, mas quando está molhado, centenas de aranhas sobem para lugares mais desejáveis. As pessoas dizem que quando chove ou neva, é possível ver aranhas literalmente descendo dessas teias como se fossem balões. Se você viajar para o rio Mekong, provavelmente terá a chance de ver bolas brilhantes subindo da água e indo direto para o ar. Os moradores locais as chamam de bolas de fogo de Naga. Os tamanhos podem variar, então essas bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma cereja e tão grandes quanto uma melancia. Durante a noite, você pode ver dezenas e às vezes até milhares de bolas de fogo. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida do motivo por que isso acontece, mas provavelmente é gás inflamável liberado pelo ambiente pantanoso. Ainda assim, uma superstição local afirma que é tudo devido a uma serpente gigante que vive no rio Mekong. As nuvens de prateleira parecem algo de filme de ficção científica. Elas se formam quando o ar quente e úmido é pego em uma corrente ascendente de tempestade. Essas nuvens sinistras geralmente significam que uma tempestade está chegando. Nuvens de arco-íris de tirar o fôlego aparecem em cima de nuvens fofas como algodão após tempestade. Os cúmulos são de baixa altitude. Quando o vapor de água que eles contêm se condensa, as gotículas resultantes agem como prismas, resultando em formações multicoloridas sobre as nuvens. Nuvens glória da manhã são extremamente raras. Elas parecem tubos enormes que se estendem pelo céu. A maioria dos pesquisadores concorda que essas nuvens surgem quando uma corrente ascendente se espreme através da nuvem, criando a aparência característica. O ar frio na parte de trás faz com que ela afunde para baixo. O melhor lugar, mas não o único, para ver uma nuvem glória da manhã é o Golfo de Carpentaria, na Austrália. Se você decidir viajar para lá para ver essas nuvens, escolha um período entre o final de setembro e o início de novembro. Enormes bolas brancas no céu são chamadas de nuvens mamatos. Elas podem fazer você acreditar que o céu está caindo sobre sua cabeça. A maioria das nuvens se forma quando o ar sobe para a atmosfera, mas não as mamatos. Elas surgem quando o ar úmido e frio desce e se mistura com o ar seco. O resultado? Nuvens únicas que parecem arroz tufado. Por sinal, se você detectar esse fenômeno, tem uma tempestade chegando. Ai, mamãe. Se você chegar ao Caribe, ao largo da costa de Cuba, verá colunas circulares, pisos pavimentados, estruturas de pedra assimétricas. É assim que a cidade subaquática cubana se parece. Por que uma cidade grande foi abandonada? Muitas pessoas acreditam que as ruínas já pertenceram a uma civilização há muito esquecida. Mas os cientistas têm suas dúvidas. Eles afirmam que a cidade perdida não é nada além de um fenômeno natural que apareceu há cerca de 5 milhões de anos. Essas estruturas de disco e rosquinha geralmente ocorrem ao redor das áreas do fundo do mar onde gases naturais se libertam. Aqueles que já ouviram o barulho irritante que uma chaleira faz quando a água está fervendo podem imaginar como o apito soa. Mesmo que esse barulho não seja tão arrepiante quanto alguns outros sons inexplicáveis, ele não é menos misterioso. É incrivelmente indescritível. Em 1997, apenas um microfone subaquático conseguiu pegá-lo. Naquela época, os pesquisadores não conseguiram identificar a fonte do ruído.
A causa mais provável do som incomum é a erupção de um vulcão submarino. Mas, mais uma vez, não há provas suficientes para ter certeza. Ah, lindo! Você está andando com seu amigo e olha para o céu. O sol parece um pouco diferente hoje, como se tivesse algum tipo de anel ao redor, tipo um arco-íris. Olhe para isso! Seu amigo puxa a cabeça para fora do telefone. Você não deve olhar diretamente para o... Pare tudo, diz ele. É um halo solar. Precisamos encontrar abrigo agora, a menos que você tenha o maior guarda-chuva do mundo com você. Um halo solar é o sinal da natureza da iminência de uma tempestade de neve ou chuva. É causado por nuvens feitas de zilhões de pequenos cristais de gelo. A luz do sol, ao passar por esses cristais, se divide e refrata, como quando há um arco-íris. No entanto, não olhe diretamente para esse fenômeno. Vai ser tentador, porque não é algo que você vê todos os dias, além de ser muito bonito. Mas a luz ultravioleta pode queimar o tecido exposto da sua retina e causar sérios danos. Então, não vale a pena, a não ser que você pegue seus óculos de sol, daí tudo bem. Esse fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem causar um anel assustador ao redor da lua à noite. Em junho de 2020, o que as pessoas viram no céu foi uma nuvem bigorna, uma rara formação de tempestade. Se forma quando fortes correntes de ar transportam vapor de água para cima. O ar se expande e se espalha ao atingir o fundo da estratosfera. Ele empurra a nuvem densa, criando o formato de bigorna legal que você vê, e às vezes até chega a ser um cogumelo. Nuvens bigorna produzem alguns dos raios mais perigosos de todas as tempestades, literalmente um raio em céu aberto. Esse relâmpago parece sair magicamente do céu azul, com a tempestade a muitos quilômetros de distância. Ele vem do topo da bigorna e pode ser 10 vezes mais poderoso do que um relâmpago normal. As pessoas ficaram tão assustadas após testemunhar uma nuvem gigante que pensaram que algo terrível deveria estar acontecendo. Os moradores inundaram mídias sociais de fotos antes que as autoridades pudessem explicar o que estava acontecendo. As autoridades conseguiram acalmar o medo de todos, informando que não era nada mais do que um fenômeno natural e bonito. Antes de se dissiparem, essas nuvens normalmente ficam em uma área, independentemente da força do vento. Se você olhar para a costa oeste da França, verá a Ilha de Ré. Graças às suas belas águas azuis, praias de areia limpa e faróis deslumbrantes, esse lugar é um local de férias muito popular. Mas talvez a parte mais legal da Ilha de Ré seja o que você vê logo além da costa, ondas quadradas. Este estranho padrão de ondas parece um tabuleiro de xadrez gigante sobre o oceano. Muitos visitantes da ilha ficam cativados por essas ondas e vão para lugares altos como faróis próximos para tirar fotos desse fenômeno natural. Dizem que, ao olhar para esses padrões quadrados na água, é quase como se houvesse algum tipo de grade de metal abaixo da superfície. E enquanto esses padrões de ondas são realmente fascinantes, as pessoas que escolhem apreciá-los de longe estão fazendo certo. Elas sabem que devem ficar fora da água. Para entender como essas ondas quadradas surgem, é preciso primeiro saber como as ondas ocorrem. Geralmente, elas podem viajar muitos quilômetros sobre a superfície da água, dependendo dos ventos locais e do clima. E mesmo nos dias em que o tempo parece um pouco calmo, as tempestades localizadas em outros lugares podem enviar ondas que afetam as águas calmas ao redor. Quando as ondas viajam para as margens de terras distantes, são chamadas de swells. Isso é diferente de uma onda que ocorre a partir do vento local. Quando duas swells, vindas de direções opostas, se encontram, é conhecido como cross-sea, ou mar cruzado. Isso é o que gera essas ondas quadradas que você vê perto da Ilha de Ré. Embora essas ondas sejam uma das razões que levam turistas para essa ilha, eles ainda podem esperar desfrutar de águas calmas e relaxantes na maior parte do tempo. O cross-sea ocorre apenas durante certas épocas do ano em clima específico. Além disso, é de conhecimento comum em Ré evitar o oceano quando essas ondas quadradas aparecem. Então não é sempre que você ouve falar de alguém sendo pego por elas, porque a maioria das pessoas sabe. E como muitas pessoas na ilha são turistas, há muitas placas alertando para ficar fora da água durante esse período. No entanto, nem todos seguem o memorando, é claro. Mas agora você já sabe, em caso de mar cruzado, dê ré e saia da água. Esse cross-sea se tornou um pouco famoso ao longo do tempo, já que não há outro lugar no mundo que tenha um mar cruzado como este. Na verdade, ninguém jamais viu ondas quadradas em qualquer lugar, exceto na Ilha de Ré. No entanto, swells podem ser encontradas em todos os oceanos do mundo, e um mar cruzado pode ocorrer. Mas se o ângulo em que elas se aproximam for mais raso, a onda pode realmente parecer que está vindo da mesma direção, mesmo quando não está. Sem mencionar que as swells podem perder lentamente o impulso à medida que se afastam cada vez mais,
de modo que sua crista parece mais redonda e menos irregular. Os padrões específicos de vento e clima da ilha de Ré são literalmente a tempestade perfeita e criam um cross-sea que as pessoas podem reconhecer claramente. Estamos em 2009, na Itália. Um homem estava em sua cozinha quando viu algumas luzes piscando. Ele sabia exatamente o que fazer. Levou sua família para um lugar seguro. Alguns segundos depois, um grande terremoto atingiu toda a região. Sua família sobreviveu graças à sua reação rápida. Ele sabia que essas luzes oscilantes eram, na verdade, sinal de um terremoto próximo. As pessoas dizem ver luzes misteriosas há séculos. Algumas pensam ser algum tipo de sinal vindo do espaço. Os cientistas nunca as levaram a sério, mas após a invenção da fotografia, surgiram mais e mais evidências dessas luzes estranhas. Logo, eles perceberam a conexão. As luzes aparecem e, em seguida, o terremoto acontece. Em algumas escavações, se encontraram alguns registros dessas luzes de terremotos de centenas de anos atrás. Havia chamas azuladas saindo do chão logo antes de um terremoto. Assustador, não? O caranguejo da Ilha Christmas faz parte de um fenômeno incrível uma vez por ano. Seu período de migração é determinado pela fase da lua e as primeiras chuvas entre outubro e fevereiro, embora a data precisa não possa ser prevista. Uma vez acionados, os caranguejos saem de suas casas na floresta e migram em enormes bandos em direção ao mar. Milhões de caranguejos, um verdadeiro mar de caranguejos vermelhos, é observado enquanto eles fazem sua jornada pela ilha, criando bloqueios nas estradas e indo para o oceano. Lá, colocam seus ovos e depois fazem sua caminhada de volta, voltando para a floresta até o ano seguinte. Existem pontes no estado indiano de Meghalaya que são criadas inteiramente de raízes de árvores vivas. Essas pontes são feitas de raízes grossas emaranhadas, fortes o suficiente para acomodar mais de 50 pessoas por vez. As tribos Khasi e Jaintia tornaram-se mestres na arte de cultivar essas pontes insanas. Elas precisam delas para cruzar os córregos com maior facilidade. Algumas dessas pontes de raiz têm mais de 180 anos. Para fazê-las, os membros das tribos cuidam das raízes até que cresçam o suficiente para alcançar a margem oposta. Pode levar de 10 a 15 anos para uma ponte crescer. No processo, as raízes ficam firmemente entrelaçadas umas com as outras, e assim as pontes ficam mais fortes. E uma vez que uma ponte esteja totalmente crescida, ela pode durar mais de 500 anos. Enquanto algumas raízes se deterioram, novas crescem continuamente. Por isso, essas construções naturais incomuns duram tanto. Pilares de luz são feixes de luz coloridos que saem da Terra em direção ao céu ou brilham das nuvens. Normalmente, ocorrem apenas em temperaturas frias, pois se formam quando a luz solar é refletida nos cristais de gelo flutuando no ar. Quanto mais altos os cristais estiverem no ar, mais altos se tornarão esses pilares brilhantes e coloridos. Eles são mais comuns ao nascer e ao pôr do sol. Existem cavernas escondidas em todo o mundo que estão cheias de luz brilhante. Essa luz vem de centenas de vagalumes que fizeram da caverna o seu lar aconchegante. Algumas dessas cavernas têm mais de 30 milhões de anos, e a maioria delas pode ser encontrada na Nova Zelândia e na Austrália. Vermes normalmente não brilham, mas os vermes bebês, chamados larvas, formam fios de seda feitos de muco. Esses fios formam redes. São essas redes que podem iluminar toda a caverna. Seu objetivo é atrair moscas e outros insetos saborosos para os vagalumes se deliciarem. As árvores arco-íris são 100% reais. Originais das Filipinas e da Indonésia, essas maravilhas coloridas são chamadas de eucalipto arco-íris ou goma arco-íris. Os tons do arco-íris são criados pelo contraste nas cores da casca antiga e nova. À medida que as finas camadas superficiais da casca descascam, revelam as mais novas com cores mais brilhantes e atraentes. A nova casca é verde, depois muda para roxo, então vermelho e finalmente marrom. Isso ocorre porque as árvores contêm uma substância chamada clorofila que faz a casca ficar verde. À medida que cada camada de casca envelhece, perde clorofila e lentamente muda de cor. Imagine trabalhar 7 dias por semana em um canteiro de obras de grande porte. Você e milhares de outras pessoas carregando milhões de blocos de pedra e os colocando uns sobre os outros de acordo com um sistema complexo. Vocês trabalham sem equipamentos modernos de construção. Vocês não têm ar-condicionado ou acesso constante à água. Está tão quente lá fora que é possível fritar ovos na rua. Vocês estão construindo a pirâmide há décadas. E agora, quando ela finalmente está pronta, você aprecia o resultado do trabalho colossal de milhares de pessoas.
Você está olhando para um monumento cultural gigante de valor global que congelará no tempo e surpreenderá as pessoas por dezenas de milhares de anos. Alguns milhares de anos se passaram. As pessoas no século XXI veem as pirâmides e ficam tipo, uau, não posso acreditar que isso foi construído por humanos. Sim, aqueles que construíram as pirâmides não teriam apreciado tal teoria. Mas, na verdade, há razões para acreditar que elas foram construídas usando uma tecnologia fantástica. Do lado de fora, parece que as grandes pirâmides são apenas grandes triângulos de pedra. Simplesmente foram colocados alguns blocos pesados, uns em cima dos outros, e pronto. Na verdade, o design parece perfeito demais para ser verdade. Uma pirâmide é composta por mais de 2 milhões de blocos. Eles ficam tão próximos um do outro e são tão uniformes que não dá para passar nenhuma fina folha de papel entre eles. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir a tecnologia exata que foi usada para construir as pirâmides egípcias. Uma das maiores e mais famosas é a Grande Pirâmide de Gizé. Esta enorme construção, conhecida em todo o mundo, tem um grande segredo. Deveria haver uma pedra angular no topo da pirâmide, um bloco de pedra de formato piramidal, uma pequena pirâmide em cima de uma enorme, também chamada de piramídeo. Os construtores do Antigo Egito a fizeram de granito e calcário e a cobriram com ouro. Nenhum registro ou desenho antigos provam que havia um piramídeo no topo da Grande Pirâmide de Gizé. Mas há outra estrutura egípcia antiga com esse acabamento, a Pirâmide Vermelha. Foi construída antes da de Gizé, e sua pedra angular sobrevive até hoje. Arqueólogos a encontraram e reconstruíram, mas onde poderia estar a pedra angular da Grande Pirâmide? Esse é um mistério que ainda não tem resposta. Alguns têm certeza de que ela foi roubada. Talvez alguém tenha subido e empurrado o piramídeo para baixo. Faz todo o sentido. A pedra angular era provavelmente o elemento mais valioso da pirâmide. Os cientistas e arqueólogos ainda não sabem seu propósito exato. Alguns acreditam que este pico coberto de ouro glorificava os faraós. A pedra angular refletia o luar à noite e iluminava todo o espaço ao redor. Durante o dia, ela refletia a luz do sol com sua superfície brilhante. Você poderia notá-la de longe. O topo da pirâmide era uma espécie de estrela-guia para viajantes perdidos. Todos os demais blocos da pedra da pirâmide são de calcário. As pessoas os poliam, deixando uma aparência brilhante. No passado, eles até refletiam a luz. Você podia ver pirâmides brilhantes do espaço, embora a aparência fosse de pequenas luzes. Ao longo de milhares de anos, ventos, tempestades de areia e chuvas mudaram a aparência das pirâmides. Se elas tivessem sido cuidadas durante todo esse tempo, pareceriam algo saído de filmes de ficção científica ou das pirâmides de Las Vegas. Mas, infelizmente, nunca veremos sua aparência original. Alguns arqueólogos e cientistas acreditam que a pedra angular era capaz de absorver a energia solar e distribuí-la uniformemente por toda a pirâmide. Ninguém sabe exatamente por que os egípcios precisavam dessa tecnologia. Há uma teoria de que as pirâmides seriam sistemas antigos de energia. Os faraós usavam essa energia para fazer funcionar algumas tecnologias exclusivas que eram mais avançadas do que todas as conquistas do século XXI. E a forma triangular das pirâmides era ideal para impulsionar essa energia eletromagnética. Em teoria, a radiação solar ou forças eletromagnéticas se acumulavam no topo da pirâmide, enchiam as câmaras internas e depois desciam pelas paredes até a base. Qualquer distorção da superfície poderia impedir que o fluxo se espalhasse, por isso era necessária uma superfície perfeitamente lisa. E assim, os blocos foram instalados de maneira que ninguém pudesse espremer uma agulha ou lâmina de barbear entre eles. Muitas pessoas acreditam nessa teoria porque as pirâmides foram feitas de calcário. Este material pode conter energia dentro de si. Na parte interna foram criados depósitos de granito para causar a ionização do ar, ou seja, para criar uma carga elétrica. Também foram cavados canais sob a pirâmide para que a água transmitisse eletricidade. E no topo foi colocada uma pedra de ouro, o melhor condutor de eletricidade. Bem, assim você obtém um ótimo gerador de energia. Diferentes culturas usaram tecnologias semelhantes para criar eletricidade em todo o mundo, mas tudo isso são teorias. Se estivesse funcionando, a humanidade poderia usar essas tecnologias hoje. Há menções à indústria metalúrgica, à química, engenharia, física, matemática e astronomia em alguns registros antigos. A maioria dos cientistas não acredita nessas coisas. Conhecemos as etapas detalhadas do desenvolvimento tecnológico de diferentes culturas. No século XXI, cientistas, historiadores e antropólogos podem acompanhar a evolução de todos os dispositivos modernos. Se as pessoas tivessem criado algumas invenções tecnológicas nos tempos antigos, a história do mundo teria sido diferente.
Talvez todas as conquistas da antiguidade pudessem ter sido varridas da face da Terra por cataclismos globais. E isso pode acontecer conosco. Imagine como as pessoas desenterrariam um laptop daqui a 5.000 anos. Talvez não saibam qual a utilidade desse dispositivo. Outra maravilha egípcia cercada de mistério é a Esfinge. Os egípcios a esculpiram em um único pedaço maciço de calcário há cerca de 4.500 anos. Mas os cientistas ainda não sabem a data exata de sua construção ou quem a construiu. A Esfinge foi pintada com diferentes cores, então parecia muito mais vibrante e vívida no passado distante. Brilhava tanto quanto as grandes pirâmides. De qualquer forma, o tempo não apenas mudou sua aparência, mas também seu nome. Inicialmente, os egípcios a chamavam de Horimeket. Os gregos a renomearam de Esfinge algumas centenas de anos após sua construção. A Esfinge enfatizava a grandeza dos governantes do Egito. Também desempenhava a função simbólica de um cão de guarda, protegendo o túmulo do faraó e os caminhos que conduziam a ele. Esta versão parece irrealista, já que os arqueólogos descobriram muitas entradas secretas no sopé da construção. Talvez essas câmaras e túneis intrincados levem a salões subterrâneos com tesouros, e tesouros nem sempre significam ouro e joias. De acordo com lendas e teorias, a Esfinge guarda o Hall of Records, um arquivo de todo o conhecimento da humanidade. As informações sobre a antiga e lendária cidade de Atlântida podem estar lá. Você pode encontrar muitos mapas detalhados das câmaras internas da Esfinge na internet. Elas mostram estruturas de 12 andares abaixo da estátua. Parece uma pequena cidade cheia de ouro, pergaminhos de conhecimento e vários artefatos antigos. Mas não acredite em todos esses mapas, são apenas teorias. Vários milhares de anos se passaram, mas as pessoas têm muito pouca informação sobre isso. Os arqueólogos sabem que ainda existem muitas coisas sobre a Esfinge que ainda não foram descobertas. Alguns moradores têm medo de pesquisar porque acreditam que podem despertar algo terrível das profundezas do subsolo. Portanto, são principalmente cientistas de outros países que conduzem as escavações. Em 1998, cientistas descobriram estranhos túneis que levam a salas vazias sob a Esfinge. Eles perceberam que algumas pessoas tentaram chegar lá através de túneis no passado. E talvez essas pessoas tenham levado todos os tesouros que foram guardados lá. Uma das lendas diz que alguns artefatos poderosos estão sob a Esfinge, que sua tecnologia poderia mudar o mundo inteiro, mas os locais os escondem porque podem causar danos ao planeta. Alguns acreditam que você pode encontrar evidências de tecnologias desconhecidas pintadas nas paredes de granito nas tumbas dos faraós, mas muito provavelmente essas pinturas e sinais nos contam os mitos e lendas do Antigo Egito. Mas e se os símbolos e desenhos egípcios forem instruções detalhadas para o uso de tecnologias antigas? E se os moradores daquela época pensassem, as pessoas no futuro não conseguirão obter energia sozinhas, vamos deixar aqui algumas instruções detalhadas para elas. Existem muitos enigmas e teorias, e a busca por resposta é uma tarefa perigosa, pois não é fácil entrar nos corredores subterrâneos. As escavações podem arruinar a estrutura de toda a Esfinge. Qualquer pessoa dentro dos túneis pode se perder e nunca conseguir encontrar o caminho de volta. Além disso, o custo é muito alto. Agora, o que seria incrível é se as pessoas pudessem inventar algum dispositivo que pudesse escanear áreas subterrâneas para mostrar tudo em detalhes. O vulcão Kawajan, na Indonésia, não é uma montanha comum que expele lava. Em vez de produzir fumaça escura e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse carinha excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. O fenômeno ocorre porque ele contém um dos mais altos níveis de enxofre do mundo. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar escaldante e são iluminados pela lava derretida, começam a ficar azuis. Infelizmente, você pode ter essa visão hipnotizante apenas à noite, mas consegue sentir o cheiro o dia todo. A propósito, o maior lago ácido do mundo também está localizado dentro desta cratera. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, mesmo sendo tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo de água recebeu o nome porque nenhum organismo macroscópico pode viver lá, pois ele é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos são encontrados ali com todo esse sal. É também a elevação continental mais baixa da Terra, 427 metros abaixo do nível do mar. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal que parece um mundo interestelar. Ela fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cristais medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estes são alguns dos maiores cristais do mundo.
A praia de Luskentyre é uma faixa interminável de dunas de areia branca e água azul. Não se deixe enganar pela aparência tropical, pois ela está localizada na Escócia. É por isso que tem esse visual apenas em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol em média por dia, tornando-o monocromático. A estrutura das pedras guias da Geórgia, ou Georgia Guidestones, é uma coleção de rochas gigantes em forma de estrela. Ela tem inscrições em 8 idiomas, incluindo hindi, chinês e swahili. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e foi erguida para durar séculos. Ninguém sabe quem a construiu ou por quê. Na ensolarada Califórnia, fica o Parque Nacional das Sequoias, berço da floresta gigante. Ela existe há milhares de anos e abriga mais de 8.000 dessas árvores colossais, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tenha até 2.700 anos de idade e é famosa por ser a maior árvore viva conhecida do mundo em volume. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que foram construídas. Alguns cientistas acham que a população local acreditava que as estátuas tornariam o solo mais fértil. A análise do local provou que as cabeças fizeram bem o seu trabalho, pois é o melhor ponto da ilha para a agricultura. A composição química das antigas fontes termais na Turquia faz com que a água que derrama pareça mágica. Elas são boas para limpar não apenas o corpo, mas também a mente. Na Arábia Saudita, existe uma rocha cortada perfeitamente no meio, com 2 peças paralelas. O que torna a Al-Nazla tão única é que ela não foi feita pelo homem, é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Nesta geleira, pode parecer que alguém deixou cair toneladas de tinta vermelha no meio da Antártida, mas na verdade é a cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado da água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, formando um aspecto misterioso no meio do nada. No início de maio de 2018, New England, nos Estados Unidos, observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado super longo. O fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e deslocou-se em direção à cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para percorrer 60 quilômetros e se tornar o terceiro na lista dos mais longos de New England. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos percorrendo os diversos cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, sendo que as cidades mais próximas são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Leva 7 dias de navio para chegar a este lugar único. Se quiser fugir do resto do mundo, ficar com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, um clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o mar estava tão congelado que as pessoas andavam sobre as ondas. Fala sério, isso é obviamente algo que não se vê todos os dias, né? A areia vermelha é o que torna esta praia única, e é por isso que os turistas vão aos montes para Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada suaeda vive na água salgada. Toda a praia é coberta de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível. Se algum dia houve alguma coisa que disse "Eu desafio a gravidade" em voz alta, essa é a Pedra de Davasco, na Argentina. A enorme rocha de 300 toneladas ficava precariamente na beira de um penhasco e balançava um pouco de um lado para o outro com o vento. As pessoas até colocaram garrafas de vidro sob uma de suas bordas, que explodiram com um movimento de pedra. Infelizmente, hoje não é possível ver essa maravilha da natureza como era há um século. Em 1912, ela caiu de repente do lugar que ocupava havia literalmente centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que, 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Fizeram uma réplica de plástico dela e a colocaram no mesmo lugar, até na mesma posição. Então, ainda hoje, passando por Tandil, você pode ver a famosa Rocha do Equilíbrio, mas como um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas. Ainda assim, é possível de ser reconhecida na hora. Socotra é uma ilha na costa do Iêmen, no Oceano Índico, com uma das árvores mais originais já vistas. Chama-se Árvore do Dragão e só pode ser encontrada neste local incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. Se você vir uma coluna de ar queimando, não entre em pânico, não é o fim do mundo. A combinação assustadora de sons do vento em turbilhão e um inferno escaldante significa que você cruzou o caminho com um tornado de fogo, também conhecido como turbilhão ou redemoinho de fogo.
Esse fenômeno perigoso ocorre principalmente durante incêndios florestais, que se formam em uma grande área de ar super quente logo acima do solo. Quando o ar escaldante se mistura com o mais frio no alto, resulta em um redemoinho que agita detritos em chamas e labaredas. Os tornados de fogo mais poderosos podem se estender por centenas de metros no céu. A Casa do Mistério em Gold Hill, em Oregon, surpreende os visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Não é possível ficar parado em pé ali. As pessoas ficam sempre inclinadas para o lado e tendo que se segurar em algo para se equilibrar. Bolas rolam para cima. Há também uma vassoura que fica perfeitamente imóvel onde quer que seja colocada. Ao contrário de praticamente tudo na cabana. As tribos nativas americanas locais chamavam o lugar de terreno proibido, mesmo antes de a casa ser construída lá, e evitavam se aproximar dele. Os donos da cabana, porém, decidiram transformá-la em atração e conseguiram. Eles criaram uma atmosfera de mistério ao redor dali e espalharam as notícias nos jornais e depois na internet. Pronto, uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana os olhos e outros sentidos. Se você viajar para as Filipinas, Indonésia ou Papua Nova Guiné, terá a chance de ver algumas das árvores mais incomuns e alegres do mundo. O tronco do eucalipto arco-íris parece ter sido pintado de laranja, verde, vermelho, roxo, amarelo, marrom, azul e por aí vai. Algumas árvores são tão brilhantes que parecem artificiais. O eucalipto arco-íris solta regularmente lascas de casca, o que revela uma camada verde brilhante por baixo. Um pouco mais tarde, esse extrato verde muda gradualmente de cor, e como isso vai ocorrendo em momentos distintos em diferentes locais do tronco, a árvore começa a ficar multicolorida e muito atraente. O Iêmen abriga os arranha-céus mais antigos do mundo e a metrópole mais antiga. A cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto, devido à coleção de prédios de barro emergindo do chão do deserto. Ela era usada como uma parada para as caravanas durante os tempos passados. Há lugares na Terra onde os aviões não podem sobrevoar. São zonas de espaço aéreo restritas em que não se pode entrar por razões de segurança ou sigilo. Existem 5 tipos de zonas protegidas: áreas de importância cultural, política, histórica e ambiental e áreas protegidas para garantir a segurança dos visitantes. Vamos dar uma olhada nas mais famosas. Primeiramente, Washington, D.C. e a Casa Branca. É uma zona muito protegida. Ninguém pode sobrevoá-la a menos de 5.500 metros acima do nível do mar. Tem um aeroporto perto da Casa Branca e as restrições causam muitos problemas para pilotos e passageiros. Os pilotos precisam manobrar com muito cuidado para que não entrem acidentalmente na zona restrita, pois as consequências são bastante graves. Os passageiros geralmente não têm um início de voo muito agradável devido às manobras que os pilotos têm que realizar ao tentar evitar de entrar na zona protegida. Uma vez, em 2005, um piloto acidentalmente entrou nessa zona e, por causa disso, o Capitólio foi evacuado. Eles não arriscam. Se houver alguém ou algo no espaço aéreo protegido, presume-se que seja perigoso. O próximo é Camp David. Foi construído em 1938 no interior de Maryland. Originalmente, o acampamento era chamado de High Catoctin, mas em 1953, o 34º presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, o nomeou Camp David em homenagem a seu pai e neto. Camp David é a residência rural do presidente dos Estados Unidos. Também é usado para hospedar representantes de países estrangeiros. Como há tantas pessoas importantes hospedadas neste lugar, existe uma zona de exclusão aérea de 5 km ao redor dele e uma zona de exclusão aérea de 8 km acima do nível do mar sobre o local. O próximo lugar também é importante para um dos ex-presidentes americanos. O complexo da família Bush é a residência de verão da família de George Bush, no Maine. A família ainda visita com frequência, então ninguém pode sobrevoar este lugar se a altitude for inferior a 300 metros acima do nível do mar. Outra zona de exclusão aérea é o Kennedy Space Center. Ninguém pode viajar sobre o local se estiver voando a menos de 1.500 metros acima do nível do mar. Este lugar é tão protegido por causa das atividades da NASA na ilha e ao redor dela. O próximo lugar está localizado aqui, no norte de Minnesota, na fronteira com o Canadá. Essa é uma zona selvagem chamada Área de Proteção da Vida Selvagem e de Canoagem de Boundary Waters. É uma área de recreação nacional e a área selvagem mais visitada dos Estados Unidos, onde muitas pessoas fazem caminhadas, pesca e canoagem. A proteção deste belo local natural começou em 1902. Em 1949, o espaço aéreo em toda a região, a 1.220 metros acima do nível do mar, também foi protegido.
Barcos a motor e motos de neve também são proibidos por lá. Tudo para proteger a beleza e a natureza selvagem do lugar. O próximo lugar na minha lista, você nunca vai adivinhar, é a Disneylândia e Disney World. Sim, o espaço aéreo da Disneylândia tem o mesmo nível de proteção da Casa Branca e do Centro Espacial Kennedy. É proibido sobrevoar o parque temático sem uma permissão especial e a restrição é de 900 metros acima do nível do mar. A lei foi introduzida em 2003 para garantir a segurança do parque e de seus visitantes. Hoje em dia, você nunca verá um avião ou mesmo um drone sobrevoando o lugar, a menos que eles tenham uma permissão especial. Agora, vamos ao mundo. Não são apenas os Estados Unidos que têm esse tipo de proibições. Há muitos outros lugares ao redor do mundo protegidos, como os que eu já mencionei. Vamos começar com este enorme buraco na superfície da Terra. Tem um diâmetro de 1.200 metros. É maior que o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. Na verdade, é um Burj Khalifa e meio. Também tem mais de 525 metros de profundidade, o que significa que você poderia colocar um prédio de 140 andares no poço. O Poço Gigante é uma mina de diamantes localizada em Murni, uma cidade na Sibéria. A temperatura média de inverno aqui é de menos 35 graus Celsius. Você não pode pilotar um helicóptero sobre a mina, porque é perigoso. A mina é tão grande que atrapalha o fluxo de ar. O ar dentro da mina é muito mais quente do que fora. E quando esses dois fluxos de ar se misturam, criam um vórtice. Se um helicóptero passar voando, o vórtice provavelmente o puxará para dentro. E então, a máquina perderá altitude e cairá. Outro lugar é o Palácio de Buckingham. Sobrevoar este prédio é proibido para proteger os monarcas. O palácio não é apenas o lugar onde a rainha reside. É também a sede administrativa da Grã-Bretanha, onde muitas reuniões com representantes estrangeiros são realizadas. Aviões também não podem sobrevoar o Castelo de Windsor, porque é onde a família real reside. O Peru proibiu aviões de sobrevoar seu famoso marco, Machu Picchu, em 2006. A proibição deve proteger o patrimônio do marco e sua vida selvagem. O próximo é o Taj Mahal, na Índia. O mausoléu, concluído em 1653, está localizado em Agra, na parte norte da Índia. É um dos lugares mais reconhecíveis do mundo e é protegido pela Unesco como Patrimônio Histórico Mundial. Não é à toa que este lugar, que é visitado por mais de 6 milhões de pessoas todos os anos, é tão protegido. A área é uma zona de exclusão aérea desde 2006. Essa lei foi criada para proteger o prédio e seus visitantes. Mesmo que não haja proibição oficial, os aviões preferem evitar regiões específicas do nosso planeta. Uma delas é o Himalaia. As montanhas do Himalaia têm mais de 6.000 metros de altura, com o Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, atingindo 8.849 metros. A maioria dos aviões voa a cerca de 10.000 metros, o que fica muito perto do pico da montanha. Para manter a distância mínima, os aviões teriam que voar mais alto, o que é impossível. Além disso, os ventos são muito fortes sobre as montanhas e isso dificulta a manobra de aeronaves. Os aviões precisam de rotas com a possibilidade de pousos de emergência e com os melhores serviços de radar, caso algo dê errado durante um voo. O problema é que quase não existem serviços de radar no Himalaia, e os pilotos não seriam capazes de se comunicar com os controladores de tráfego aéreo em terra. Um pouso de emergência só é possível em superfícies planas. E não, elas não existem na região do Himalaia. O risco é simplesmente muito alto, com montanhas em todos os lugares. Se você não acha que isso é perigoso o suficiente, tem mais. Se algo, por exemplo, descompressão da cabine, acontecer com uma aeronave a essa altitude, o avião terá oxigênio suficiente apenas para cerca de 20 minutos. Quando esse oxigênio acabar, o avião deve descer a pelo menos 3.000 metros acima do nível do mar para reabastecer suas reservas. E isso é impossível de fazer no Himalaia por causa das montanhas que estão por todo lugar. Outra rota difícil são os polos, e para passar por um deles, um avião precisa de aprovação especial. O problema aqui é que o polo pode atrapalhar o sistema de navegação da aeronave. As bússolas podem ficar totalmente malucas, se tornando inúteis. O polo norte da Terra tem um campo magnético muito forte que está em constante mudança. Se o campo magnético se mover, o verdadeiro norte é diferente do que os pilotos veem em seus dispositivos. Então, fica difícil para eles encontrarem a pista de aterrissagem correta.
Por sinal, as pistas são nomeadas de acordo com a distância do verdadeiro Polo Norte. Se o campo magnético se mover e fizer com que um piloto ajuste a navegação, ele não pode ter certeza se vai pousar na pista correta. Então, apenas alguns aviões realmente voam para lá, e eles têm que passar por preparativos especiais, obter dispositivos de navegação específicos e uma aprovação para viajar para lá. E ainda assim, ninguém sobrevoa diretamente o Polo Norte. Mesmo que as aeronaves sobrevoem oceanos e corpos d'água menores, se houver uma rota alternativa que passa por terra, um avião sempre optará por ela. Curiosamente, voar sobre a água geralmente é mais tranquilo do que sobrevoar a terra, especialmente em altitudes mais baixas. Isso acontece porque há menos turbulência. A principal razão para a turbulência é o ar quente subindo do solo. Quando você sobrevoa a água, não tem esse problema e o voo é mais confortável. Mesmo assim, sobrevoar a terra é mais seguro. Não sei quanto a você, mas eu prefiro ter um pouco de turbulência do que não ter a oportunidade de pousar em caso de emergência. Aviões que fazem voos transoceânicos geralmente têm 4 motores. Para aeronaves bimotores é muito perigoso. Elas preferem rotas onde há muitos aeroportos no caminho que podem aceitar esse tipo específico de aeronave em caso de emergência. Imagine que aconteça uma falha no motor. Nesse caso, a aeronave terá que contar com o motor restante para chegar ao aeroporto mais próximo e pousar com segurança. Não existem muitos aeroportos, digamos, no Oceano Pacífico. Ei, você já ouviu falar de um arco-íris de fogo? Nem eu. E um arco circunhorizontal? Pode não parecer, mas para sua informação, eles são a mesma coisa. À primeira vista, parece uma pintura ou uma mancha colorida no céu. Apesar do nome, não tem nada a ver com fogo ou chuva. Esse fenômeno acontece em raras ocasiões quando o Sol brilha através de um tipo específico de nuvem de gelo. Os halos de arco-íris também são especiais. Só acontecem com um tipo específico de cristais de gelo nas nuvens, que precisam estar presentes na superfície terrestre para dobrarem a luz do Sol, formando um anel perfeito. O mesmo acontece com a luz da Lua. A única diferença é que os halos lunares geralmente são brancos e os do Sol costumam ser coloridos. Quando for visitar algum lugar com grande altitude, você pode ser o sortudo ou sortuda a encontrar penitentes. São basicamente lâminas de gelo que se formam naturalmente. Para que sejam formadas, é preciso haver um ambiente frio e elevado onde o ar é seco. A luz solar transforma o gelo diretamente em vapor, em vez de água. E é por isso que essas lâminas de neve e gelo começam a surgir na superfície da Terra. Elas são fofinhas, mas podem ter até 4,5 metros de altura. O que acontece quando gotículas de lava se encontram com o vento? Cabelos de pele. Eu explico. A palavra pele vem do Havaí, em referência à deusa do fogo e dos vulcões. Sempre que o vento pega gotículas de lava, as estica, formando fios de vidro basáltico. Esses fios delicados podem ter até 2 metros de comprimento. Em raras ocasiões, pode chover sem haver uma única nuvem no céu. É sério? Vamos analisar a ciência por trás desse raro fenômeno. Às vezes, ele é chamado de banho de sol, só porque aparece uma chuva que está caindo diretamente do sol. Mas sejamos realistas. Não tem como uma chuva cair diretamente de uma estrela. As nuvens de chuva estão um pouquinho distantes desse local específico, mas os raios solares ficam angulados, de forma que as nuvens ficam fora do campo de visão. Agora acrescente um ventinho para soprar a chuva em sua direção e tcharam! Você recebe uma chuva solar. Na Bolívia existe um lugar chamado Salar de Uyuni. É o maior deserto de sal do mundo. Ele também abriga metade da quantidade total de lítio do planeta, que é uma substância essencial para a fabricação de baterias. Mas o que mais esse lugar tem de tão especial? Sempre que a época de chuvas começa, essa planície se transforma em um espelho gigante. O que vem à sua mente quando você escuta o nome Cachoeiras de Sangue? Um filme de terror? Não é nada disso. São cachoeiras simples que ficam em uma das regiões mais secas da Antártica. Elas emergem de um lago subterrâneo que é cheio de bactérias. Esses pequenos organismos se alimentam unicamente de ferro e enxofre, fato que intriga os cientistas. A água desse lago é tão rica em ferro que basicamente enferruja quando entra em contato com o ar. Isso explica a cor avermelhada da cachoeira, que faz jus ao nome. Acho que todos já ouviram falar da rosa do deserto. Não a flor, mas uma coisa parecida com uma pedra que é formada por gesso mineral. Ela se desenvolve em locais secos e arenosos que podem alagar de vez em quando.
Essa constante mudança entre ambiente seco e molhado faz os cristais de gelo emergirem entre os grãos de areia, ficando presos entre eles e formando algo parecido com uma rosa. Você já ouviu falar do olho do Saara? Cientistas ainda estão tentando descobrir como ele se formou. Ele só é visto do céu, mas é basicamente uma doma natural que se formou cerca de 100 milhões de anos atrás. Eu também não era nascida na época. Ele tem um diâmetro de 40 quilômetros e um monte de anéis concêntricos. O maior deles, que é a região central, tem cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Astronautas foram as primeiras pessoas a vê-lo, e ele vem sendo estudado desde então. Na verdade, até hoje, quando vão pousar na Flórida, eles sabem que estão quase chegando em casa quando veem o olho do Saara. Uma das árvores mais lindamente coloridas do mundo fica nas Filipinas e na Indonésia. Ela se chama eucalipto arco-íris e tem esse nome porque seu tronco muda de cor e vai soltando casquinhas à medida que a árvore envelhece. O tronco verde é o mais novo, já que contém uma substância chamada clorofila, encontrada nas folhas. Depois ele muda para o roxo e depois para vermelho. Por fim, o tronco fica marrom à medida que cresce e vai perdendo clorofila. Não se engane, isso aqui não é uma floresta, é uma única árvore. E não é ilusão de ótica. Eu explico. Debaixo da terra há uma complexa rede de raízes que conecta cerca de 47 mil árvores que você vê acima do solo. Isso é chamado de pando. Algumas dessas árvores estão entre os maiores e mais antigos organismos do mundo. Agora, aqui é um bom destino para todos os viajantes. Talvez não tão bom, aliás. A região mais atingida por raios do mundo, segundo dados recentes publicados pela NASA, é o Lago Maracaibo, na Venezuela. De todos os dias do ano, em 300 acontecem tempestades nesse lugar. Mas o que há nele para tantas tempestades acontecerem? Bem, é lá que o ar gélido da montanha se encontra com a brisa quente e úmida e gera eletricidade acima do lago. A Cachoeira da Chama Eterna fica no norte de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Nessa região existe uma pequena cachoeira com um segredo gigante. Uma chama de cerca de 20 centímetros de altura. Parece que há um vazamento natural de gás ali que mantém a chama acesa atrás da cachoeira. E o fluxo de água tampa bem o local, então o vento não consegue apagá-la. Escaladores adoram reacendê-la quando veem que ela se apagou. O fenômeno é bastante comum, mas este ganhou mais popularidade porque é mais jovem que os outros. E também por sair muito bem nas fotos, para ser honesta. Já ouviu falar de areia amarela, branca e até preta. Mas praias verdes era algo surreal para mim até agora. A Papakolea, também conhecida como Praia de Areia Verde, fica no Havaí. E é uma das poucas praias do mundo que tem areia dessa cor. O que causa essa coloração inusitada é uma pedra chamada olivina, que se formou quando um vulcão ali perto entrou em erupção. Na verdade, no Havaí tem sempre um vulcão por perto. Essas praias de areia verde não são nada perto de outras que brilham no escuro. E isso é totalmente natural. O culpado? Uma coisinha chamada fitoplâncton, ou microalga, como são chamados por alguns. Trata-se de pequenas plantas que contêm clorofila e precisam de luz solar para viver e crescer. A maioria dos fitoplânctons consegue flutuar sobre a superfície do oceano, onde a luz solar ainda pode alcançá-los debaixo d'água. Quando essas plantinhas são agitadas pelos movimentos das ondas e correntes, emitem luz, produzindo uma espécie de brilho durante a noite. Esses micro-organismos especiais são encontrados em praias de muitos lugares ao redor do mundo, como Maldivas, Porto Rico e Everglades. Na base de uma montanha localizada fora de Afton, em Wyoming, fica um pequeno rio chamado Fonte Intermitente. Apenas 3 rios assim no mundo inteiro. Mas o que o torna tão misterioso? Talvez o fato do fluxo de água ser interrompido e reiniciado de poucos em poucos minutos? Cientistas ainda não sabem explicar ao certo por que isso acontece. Eles especulam que é basicamente um efeito sifão que acontece nas profundezas do solo, que faz o rio parar e reiniciar com tanta frequência. Se quiser conhecê-lo, visite esse lugar no fim do verão, que é quando a fonte intermitente fica mais ativa. Percebeu a ironia aqui? Ver uma fonte só no verão? Ok, vou embora.